Então é o seguinte, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem colocar no chat aqui, comentar no chat, vocês podem liberar o microfone, fiquem à vontade, tá? Hoje, então a gente vai falar de método científico. O ponto que vocês precisam entender aqui é que esse método científico que eu vou discutir com vocês é o método científico mais voltado para a física, porque cada área da ciência tem lá o seu método científico. Então a história tem suas características, a biologia, a química, a psicologia, todas as áreas da ciência têm um determinado método. As áreas biológicas e exatas, elas meio que compartilham do mesmo método porque é muito experimental, tá? Então, para quem não lembra o que é o método científico e para vocês verem como isso está preso dentro da gente de uma certa maneira, principalmente quando a gente é menor, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês para ver se fica claro. Então, imagine a seguinte situação. Vocês chegam na sala de aula, tá, no presencial lá, tem uma caixa verde nessa sala de aula, em cima da mesa do professor, não sei lá como que é a sala de vocês, porque eu não cheguei aí lá. Tem uma caixa nessa mesa, tá bom? E aí eu pego uma bolinha, essa caixa tem um buraco de cada lado, como se fossem aqueles desenhos do Tom e Jerry lá, que tem um buraquinho aqui, tá bom? Tem um buraquinho aqui e um buraquinho aqui. E eu chego, o professor, pega uma bolinha de uma cor, sei lá, vermelha, e jogo essa bolinha dentro da caixa. Essa bolinha entra dentro da caixa, eu não enxergo dentro da caixa, e do outro lado sai uma bolinha amarela. E aí eu pergunto para vocês, naquele primeiro dia de aula, no suposto nosso primeiro dia de aula lá, o que aconteceu dentro da caixa? O que vocês poderiam responder? O que aconteceu dentro da caixa? Lembrando que existem regras aqui. Você não pode abrir a caixa, tá? Depois vocês vão entender por que eu não posso abrir a caixa. E você não pode pensar em nenhum dispositivo que olhe através da caixa. Eu quero que vocês pensem... Peraí que apareceu mais alguém aqui. Eu quero que vocês pensem em possibilidades para explicar o que aconteceu dentro dessa caixa. Tá? Podia ter várias bolinhas, uma do lado da outra, e isso é igual aquele pêndulo, que você solta assim e a outra sai. E Ba- a outra do outro lado sai. Exato. Tá. Então aqui nós temos um primeiro chute, vamos dizer assim, para falar de uma maneira mais simples, que existem bolinhas paradas. Por exemplo, tinha uma bolinha amarela ali dentro, você joga a bolinha vermelha, bate na amarela, a amarela sai igual a sinuca, tá? Então vou colocar aqui, ó, bolinhas paradas, tá? Existem outras possibilidades? Vocês conseguem pensar em outras possibilidades de por que que a... Algo pintou a bolinha. Então, Algum dispositivo que tinha tinta ou um E na espelho. mesma pegada, pode ter tirado a cor da bolinha. então ó, vamos colocar, essa é nova. Dos colégios, a tinta, eu coloquei aqui, e aqui eu vou colocar tirar a tinta, tá? Então, Pode ser, eu pensei em tirar a sujeira, tipo, ela tá suja de vermelho e ela se limpou. entendi. Tipo um Então, lava rápido. tirar sujeira, ótimo. Mais alguma ideia? Ou então ela pode ter passado por um processo que ela era vermelha e mudou a coloração dela também. Tá, como a gente, não sei se vocês já viram, isso eu acho que já, né, pelo jeito que o material de vocês é distribuído, a cor está associada à composição do objeto, né, da interação da luz com aquele objeto. Então, para simplificar essa ideia, eu vou colocar aqui que nós temos uma reação química acontecendo lá dentro. Pode ser também jogo de luz. O jogo de luz, por exemplo, para quem não entendeu a possibilidade, o, jo o jogo de luz poderia ser, a bola na verdade é branca. Do lado esquerdo eu tenho uma luz vermelha e do lado direito tem uma luz amarela, tá? Então, como a luz branca reflete, a cor branca reflete todas as cores, do lado esquerdo refletirá só o vermelho e do lado direito só o amarelo. Então, luz. Ilusão de ótica. Pode ser ilusão de ótica. Eu vou juntar no da luz para a gente não ter muitas possibilidades aqui. Eu só vou colocar mais duas agora, tá? Uma que talvez alguém tenha pensado ou não, que é a temperatura. Como assim? Vocês já esquentaram uma faca no fogo? Se você esquenta uma faca no fogo, ela começa a ficar, primeiro com aquela sujeira queimando, né? Cheia de poeira. Depois ela fica avermelhada, a cor rubra, né? E se você esquentar demais o metal, ele fica branco. Quanto mais quente, mais branca a cor é. É só vocês verem aquelas medidas de cor de lâmpada.
a 4.800 Kelvin, que é uma medida de temperatura, né? É uma lâmpada amarela e a 6.500 é uma lâmpada branca. Então, houve um aquecimento absurdo dentro dessa bolinha e ela está quase branca, ela está mais quente do que estava antes. O que é improvável, porque se você chegasse ali perto, você ia torrar. Mas tudo bem. E por Eu último, percebo aqui também, professor. pode falar. Se a caixa for muito grande, pode ter tipo uma pessoa lá dentro trocando a bolinha. Você jogou a vermelha, ela jogou a amarela de volta. Então, eu vou fazer uma parecida com essa. Eu vou fazer um pouquinho alterado, vocês vão entender depois por quê. Eu vou falar, como última alternativa, que tem um duende dentro dessa caixa. Um duende. E esse duende tá... Ah, tá normal, né? Aqui pra mim aqui tá cortado. Esse duende, ele tá... Um ET, tanto faz, tá? É o Doug. Duende, é lá, o do Busca e Conhecimento. Eu esqueci o nome dele agora. O duende tá dentro da caixa, ele dá um sopro mágico e a bolinha muda de cor. Tá? Vocês deram essas opções, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui chutando. A minha pergunta é, qual dessas é verdadeira? Porque assim, temos 7 opções, vamos trabalhar com a possibilidade que são só essas 7 mesmo. Uma dessas tem que ser verdadeira. Tá? Ou pelo menos, entre essas, só uma pode ser verdadeira ou nenhuma é verdadeira, mas 2 verdadeiras não pode ter aqui. Tá? Pelo menos no nosso exemplo que é mais simples. O que a gente faria para ver se é verdade, qual que é verdadeira aqui? Faria o teste. Faria- Abrir a caixa. Peraí, um de cada vez. ET Bilu, jovem, obrigado, isso mesmo. Tinha que abrir a caixa. A regra do nosso jogo é não podemos abrir a caixa. Você pode colocar uma bolinha de outra cor e ver se sai amarela de novo. Então vamos fazer o teste, por exemplo. Eu vou fazer uma seleção aqui para não ficar muito confuso ali meu desenho aqui. Se eu colocar uma bolinha de outra cor, jogar uma bolinha de outra cor, eu posso fazer testes. Por exemplo, se sair uma bolinha vermelha, tá? Quer dizer que quando eu joguei a bolinha vermelha, saiu amarela, a vermelha ficou lá dentro. Se eu jogar outra cor e sair a vermelha, eu posso estar testando se a bolinha parada é uma possibilidade boa, tá? Eu vou controlando as cores que eu jogo e eu vou vendo as cores que saem. Então aqui, outras bolinhas, tá? Existem várias possibilidades aqui para cada um dos tópicos. Eu vou focar em uma possibilidade só para a gente ficar com uma certa tranquilidade de tempo aqui. Como que eu posso fazer para testar a tinta, se está sendo pintado ou não? A mesma coisa. Se você jogar uma bolinha azul e sair amarela, pode ser porque foi pintado com tinta. Pode ser. Pegar a bolinha na mão para ver se a tinta está fresca, tá? Eu não vou jogar outra bolinha porque encaixaria, tá? Mas pode ser que tenham várias bolinhas lá dentro. Então eu ficaria jogando um tempão bolinha. Para ficar diferente os testes, eu vou falar que na tinta ou a gente pega a bolinha na mão, tá? Para ver se a tinta está molhada. E na possibilidade de ser uma tinta muito especial que seca muito rápido, eu vou raspar a bolinha ou vou medir a massa. Porque se a bolinha entrou e ganhou tinta, a massa dela aumentou. Nem que seja o mínimo, mas aumentou. Então aqui eu vou propor já 2 testes. Dá uma cheirada na bolinha também. Dá uma cheirada na bolinha, ver se tá com aquele cheirão de tinta. Pode ser também. Eu só não vou colocar mais um aqui, senão vai ficar encavalado, mas seria uma possibilidade. Não lá muito científica, mas poderia ser uma possibilidade. Tirar a sujeira. Tirar a sujeira, aqui é meio parecido com o da tinta, né? Eu posso fazer também pela medida da massa, porque se eu tirei alguma coisa da bolinha, ela ficou mais leve. Então, se a bolinha passou e ficou mais pesada, pode ser tinta. Se a bolinha passou e ficou mais leve, pode ser sujeira. Que ela tinha ali avermelhado e ficou amarela. Beleza. A reação química, aí vai entrar toda uma área da química, que é como que a gente pode fazer análise. Você pode usar, dependendo do tipo de material, espectroscopia, você pode raspar um pedaço da bola, levar para análise no laboratório. Assim, existem várias e várias. Você pode jogar o experimento mais básico de química, que é jogar a fenolftalina, ver se era base antes, se era base depois. Por algum motivo você pode querer fazer isso, não sei, tá? Mas aqui eu vou colocar laboratório, para ficar mais... A da luz, que vocês propuseram da ideia
de ser luzes diferentes e por isso que está com cor diferente. Essa análise em si não é da caixa, né? O que eu teria que fazer para descobrir se o problema é a luz? Eu teria que pegar essa caixa, porque a caixa eu posso pegar, eu só não posso abrir, e levar para algum lugar que eu controle a luz, né? É uma possibilidade. Se eu sei que toda a luz que está em volta é branca, porque eu controlei essa luz, eu posso excluir ou não essa possibilidade. Se eu colocar uma luz branca e a bolinha não mudar de cor, é provável que era a luz que estava influenciando. Então, controlar a luz. A temperatura, fácil. Temperatura, termômetro. Então não vou nem me preocupar muito aqui. Termômetro. Igual eu falei, tem várias possibilidades. E o duende? Como que eu faço para testar o duende? Eu não posso abrir a caixa, hein? Pergunta pra ele se tem alguém lá dentro. Vai na Olha, boca. Coloca o porta-ouro lá de fora, mano. A bola. Calma aí. Dá um chute na caixa? Não, não podemos quebrar a caixa. Dá um berro dentro do buraco da caixa lá. Assim, o duende pode ser mudo, ele pode ser surdo, não sabemos, né? Ou pior, pode não ter duende. Tirando os outros testes que a gente já fez, tem algum teste realmente bom que a gente possa fazer, seguindo as regras de não olhar dentro da caixa, que dá pra descobrir se tem um duende ali dentro? Tem que ver se tem peso. Então, mas pensa comigo, se tem uma caixa e ela pesa 5 quilos, eu não sei se tem um duende lá dentro que pesa meio quilo e a caixa pesa 4,5, ou a caixa inteira sozinha pesa 5. Sabe, eu não posso olhar dentro da caixa. Tem alguma coisa que eu possa fazer para descobrir se tem um duende ali dentro? Pergunta se tem gente. Ô, duende, então. Se você parar Eu pra... acho que você tem que acreditar nele ou não, né, mano? Oi? Eu acho que é assim, ou você acredita no duende ou não, tá ligado? Ó, bom ponto. Vou riscar aqui o duende. Por quê? Porque o duende não é uma hipótese testável. Eu não consigo testar. Aqui ou você acredita ou você não acredita. E se você acredita, você não tem provas para acreditar nisso. Você simplesmente acredita que tem um duende dentro da caixa. Porque talvez na sua cabeça é mais fácil essa explicação. Tá? E aí fizemos todos os testes, juntamos a turma inteira. Fizemos um testinho, fizemos aqui, fizemos lá. Beleza. Vamos supor que nós fizemos todos os testes, todas essas possibilidades e descobrimos, depois de todos os testes, que as bolinhas paradas eram a melhor hipótese que a gente tinha. Era o que estava funcionando. Toda vez que a gente testava essa, dava certo. Testava essa, dava certo. Então, beleza. Bolinha parada. Ótimo. Pergunta, é isso que está acontecendo dentro da caixa? Testamos todos. Os outros não funcionam. Não necessariamente. Não necessariamente. Então significa o quê? Que nós temos a melhor explicação até o momento. Por que até o momento? Porque se a gente ficar jogando bolinha o resto da vida, beleza. Sossegado. Vai continuar saindo bolinha da cor que a gente tava prevendo, tudo lindo. Só Oi? dá uma travada aí pra mim. Tá. Se você tá com essa caixa, todos os alunos lá da sala contentão, jogando a bola lá dentro, já sei o que vai acontecer, que bola que vai sair. Vira o ano, entra um aluno novo na sala. O aluno novo não sabe do que está acontecendo, vê a caixa lá em cima da mesa e por algum motivo que só ele pode entender, ele me joga um cubo, sei lá que cor que é essa, roxo, lilás, sei lá, gente, essas cores tudo parecido. Em vez de jogar uma bolinha, ele joga um cubo roxo dentro da caixa. O cubo vai e entra dentro da caixa. O que sai do outro lado agora? Agora sai, deixa eu ver, não tem muita cor aqui. Sai uma pirâmide alaranjada da caixa, também trupicando para tudo quanto é lado. Pergunta, e agora? O que a gente tem que fazer? Porque temos uma nova possibilidade. Aqui é a possibilidade 1 e aqui nós temos uma possibilidade 2. Tá? Nós temos dois caminhos. Ou a gente considera que a explicação 1 continua valendo e a gente tenta explicar 2 separadamente, ou a gente tem que rever toda a nossa explicação, porque se tem alguma coisa parada ali dentro, não era para sair uma pirâmide, era para sair uma bola, e aí você tem que rever toda a explicação. Esse exemplo simples que eu passei aqui para vocês
Isso é o funcionamento do método científico, de uma maneira bem simples, tá? Então, quais são os passos do método científico? É só lembrar da caixa. Não tem como não lembrar, porque é simples, é um exemplo muito simples. Então, quais são os passos? O primeiro passo é sempre você é você observar um fenômeno. O que está acontecendo? A bolinha está de um lado e sai do outro. Então, beleza, você observa um fenômeno. Esse é o nosso primeiro ponto. Deixa eu ver que cor que eu vou fazer aqui. Vai aqui. Então, o primeiro ponto é observar. Depois que a gente observa, todo mundo deu um palpite aí, professor, acho que é isso, acho que é aquilo. É criar hipóteses. E aqui é importante, depois eu vou fazer uma diferenciação ali do lado, a gente fala hipótese, não teoria, tá? Pelo amor de Deus, teoria é o máximo da ciência. Hipótese é o acho. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, o próximo passo é criar hipóteses. Se você cria hipóteses, ou seja, eu acho que é isso, essas próprias hipóteses têm consequências. Então, por exemplo, vou pegar o tópico 2. A bolinha foi pintada. Se a bolinha foi pintada, ela ganhou massa. A ideia de ser pintada leva uma consequência, que é essa bolinha ter ganhado massa nessa interação. Então, das hipóteses, nós temos consequências, tá? Deduções, eu posso dizer, a partir da minha ideia, que eu não sei nem se é verdadeira. Deduções. Depois das deduções, eu tenho que fazer um teste, tá? Para ver qual está funcionando dentro das hipóteses, que é a experimentação. E é aqui que entra uma principal diferença das áreas. Na história, você não consegue fazer experimento. Na história, você tem que analisar dados que já aconteceram. Na física, você faz experimentos. Na biologia, dentro do possível, você faz experimentos. Então, a história não é menos ciência porque ela não faz experimentos. Você não vai pegar um monte de gente, colocar no campo de concentração de novo e ver o que acontece. Não é assim que funciona a história. Você vai analisar dados, pessoas que estavam lá, documentos de época, relatos e por aí vai. Então, essa parte do experimento foge um pouco das áreas humanas, mas nas biológicas e exatas ela faz parte. Então aqui nós temos, eu vou puxar um pouco para o lado aqui. Tá? Pessoal, se alguém estava copiando aí, estava preocupado com isso, depois eu coloco o link da aula gravada, tá? Então, aí vocês podem copiar com mais calma. Você faz os experimentos, tá? E depois que você faz os experimentos, você chega na conclusão para ver qual que funcionou. Quando você faz todos esses passos, você fez um método científico. Uma criança pequenininha faz isso, ela nem sabe que ela está fazendo, mas ela faz. Ela coloca, ela vê um negócio, ela fala, é de comer? Ela vai e coloca na boca. Se comeu, beleza, é de comer. Se não comeu, não é. Quando a criança é muito pequenininha, ela não tem noção do que é o corpo dela. Ela não tem a noção de ser ainda. Então ela faz o quê? Ela coloca tudo na boca. Se ela morde e sente dor, ela sabe que é do corpo dela. Então ela morde a mão e fala, isso aqui é meu. Ela pega um pedaço de chinelo que está no chão, morde, não sente nada, no chinelo, né? Fala, isso aqui não sou eu. E ela vai testando. Então isso nasce com a gente até um certo ponto. Depois a gente vai perdendo, porque a gente vai crescendo, vai percebendo as coisas, vai criando deduções lógicas. Ah, isso aqui acontece por isso, aqui acontece por isso. E aí a gente vai dando uma acelerada no pensamento, tá? O ponto principal desse método científico é, vamos olhar para o duende. Ele só vale para coisas testáveis. Tudo que eu falei aqui precisa ser testável. Ou, em outras palavras, para ficar mais bonitinho, espera aí, falseável. Falseável. O que significa isso? Se você faz uma afirmação dentro do método científico, se a sua afirmação não pode ser derrubada, eu não digo por experimentos, não tem jeito nenhum de derrubar ela, ela não é científica. Ponto. Vamos, por exemplo, o mais generalizado que eu gosto de dar. Você está aí, professor, eu gosto de astronomia, planeta, buraco negro, Big Bang, essas coisas assim. Beleza. Eu falo, jovem, em volta do planeta Terra tem um bule orbitando a Terra. Você fala, a verdade? Eu falo, opa, mas por que eu menti pra você? Tem um bule. Aí você pega o telescópio e procura o bule, procura e não acha o bule. Aí vem falar comigo, professor, cadê o bule? Eu falo, então, o bule não dá para ver no telescópio.
Ah, não dá? Então tá bom. Você junta dinheiro, vai lá com o Elon Musk, pega lá um SpaceX, vai pro espaço, procura o bully olhando, não acha o bully. Volta pra Terra, professor, cadê o bully? Se você chegar lá, você não consegue enxergar o bully. Aí você fala, mas e aí? Qualquer tentativa que você faça de provar que o bully existe ou não, tá? Eu falo que não tem como. Então, não é científico. Porque se nenhuma interação que você faça com esse bully, tá? Tenha resultado, não faz diferença se ele existe. Se todas as interações que você buscou não tem resultado nenhum, ele não existe interação. Se ele existe ou não faz diferença para o seu sistema. Tá? Aí vai entrar uma outra parte que é a parte da filosofia. Oh, existe ou não existe? Toda essa coisa. Mas a ideia é que você tem que ser testável. E aqui eu acho importante a gente passar um traço para vocês entenderem o que vocês já devem saber, né? Vocês já estão no terceirão, tudo. Existe uma separação muito clara, tá? De coisas científicas e não científicas. As coisas não científicas, elas não são menores por não serem científicas. Só que elas não podem ser testadas ou comprovadas ou derrubadas pela ciência. E o inverso é verdadeiro. Então, por exemplo, a maioria de vocês deve ter uma fé própria, eu não digo nem religião, uma própria fé. Isso não é testável, por isso que é fé. É dogma, você acredita e pronto. Se você não acredita, ótimo, não acredita, tá bom, direito seu, vida que segue. Mas a ciência não entra nessa área. E essa área não tem como entrar na ciência. Porque quando você coloca algo que você tem que acreditar, por ter fé, não é testável. Então, toda vez na vida de vocês que vocês encontrarem alguém tentando misturar ciência com fé, e eu não digo numa conversa, numa analogia pontual, eu digo num conceito geral, saibam que essas pessoas estão passando o pé em vocês. Isso não é possível de ser feito. A pessoa pode ser cientista, sei lá, biólogo, físico, químico, e pode ter fé, claro. São duas coisas que são âmbitos diferentes da vida humana, tá? Então entendam essa diferença. Nunca uma coisa consegue testar a outra, tá? Que fique claro e que fique a mensagem que não são coisas... Você pode, na sua percepção, achar que uma coisa é menor que a outra, beleza, mas são áreas diferentes do conhecimento. Então a gente tenta não misturar tudo isso, tá? Então, esse é o método científico. E aí existe uma hierarquia, que eu vou falar rapidinho aqui pra gente testar um exercício ou outro, tá? Que eu separei, dos nomes que vocês conhecem. Então, os principais nomes. Teoria. Não tá na ordem, tá? Teorema. Lei. E princípio. Vamos ficar com esses 4 aqui. Quando alguém fala no dia a dia, eu tenho uma teoria. Se você for levar para o âmbito científico, a pessoa com certeza não tem uma teoria, tá? O que é uma teoria? Uma teoria é algo que explica fundamentalmente o fenômeno. Por que ele acontece, quais são as interações, consegue prever fenômenos na frente. Então você tem a previsão de fenômenos, ou seja, a teoria na ciência é o máximo que você pode chegar. Teorias conhecidas, teoria da relatividade, monstro na física, um absurdo. Teoria da evolução, ou teoria da seleção natural, e nomes que foram sendo alterados aí, mas é a mesma coisa. Máximo. Se alguma coisa violar a teoria da relatividade, violar a teoria da evolução, acabou na ciência, porque essas são fundamentais, são os pilares. Teorema de Pitágoras, teorema de Tales, é uma prova, às vezes matemática, de alguma observação. Então, Pitágoras provou, vamos imaginar que foi assim, que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Ótimo. Então, é uma prova, normalmente, matemática. Tá meio falhando aí, não sei porquê. Lei. A lei é quando você tem uma observação sobre um fenômeno físico, um acontecimento, e você percebe que isso sempre acontece para determinada situação. As leis de Newton. Tá? Se você fizer alguns pressupostos, elas valem para referenciais inerciais. E sempre acontece daquele jeito. Leis de Ohm, que é para resistores, que eu não sei se vocês não viram ainda, vocês vão ver. E outras leis, gente, tem um monte de lei. Tá? Então são observações físicas que nem sempre envolvem a matemática, mas são constatações de fenômenos, não
de observações só. São fenômenos que você tem uma explicação ali. Então, vou colocar aqui esses dois aqui como sendo a mesma coisa, tá? Para ficar mais direto, para não confundir muito. Então, como colocar assim? Vou colocar fenômenos com eu vou colocar entre aspas o termo aqui, gente, porque me fugiu a palavra que eu queria colocar, tá? Com explicação, vamos dizer assim. Ah, porque quando você trava o skate, tem um exemplo clássico em apostila, trava o skate, a pessoa sai voando por causa da inércia e por aí vai, tá? Então, isso aqui que eu queria mostrar para vocês hoje. O método científico, tá? Foi meio corrido, mas eu não queria esticar muito conteúdo para cobrar de vocês amanhã já uma questão. Então, eu separei alguns exercícios aqui embaixo para a gente fazer e dar uma observada no como que normalmente aparece. Antes disso, alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tá com alguma dúvida? Quer fazer alguma... Professor, Oi. teorema é uma prova matemática de uma explicação? Teorema é uma prova matemática, normalmente, de uma constatação. Então, igual do Pitágoras lá, ele constatou que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Não existe um porquê, existe só a explicação. Isso acontece sempre assim. A lei, ela tem uma explicação, é basicamente um teorema, só que com uma explicação. Então, as leis de Newton têm um porquê. Por que o corpo fez isso? Então, você explica. O teorema não, o teorema é assim. É assim porque sempre foi assim, tá? Vocês já estudaram óptica geométrica, não estudaram? Acho que ano passado. Espelhos, lentes. Na óptica geométrica, a gente não explica normalmente o porquê, a gente só explica como acontece. Ah, a luz bate no espelho e vai pro foco, bate na lente e vai pro foco. É uma explicação do comportamento, tá? Aí é mais um teorema, pensando nessa separação, tá? Uma outra coisa importante que vocês talvez já tenham ouvido falar aí, de tempos em tempos fica famosinho, é o Big Bang. Você tem que fazer uma separação muito clara aqui do Big Bang, tá? Tem duas abordagens. O que a gente pode chamar de teoria do Big Bang é quando a gente considera que o universo teve um início. O universo teve um início porque tudo indica que ele teve um início, pelo menos nesse ciclo que nós estamos. Então isso se encaixa numa teoria do Big Bang, porque toda a formação de estrelas, tudo isso aí é baseado nessa explicação. Então é um âmbito grande de coisas que funcionam. Quando alguém fala que o universo era uma bolinha, que ele chacoalhava, ficou instável, explodiu, não é mentira. A pessoa realmente acredita nisso, tem alguns indícios, só que isso é uma hipótese, porque não dá para ser provado. Nós nunca teremos a energia suficiente, a condição suficiente para provar que aquilo exatamente aconteceu. Então aí nós estamos falando de uma hipótese, não de uma teoria. Tá? Então existe essa diferenciação. Para o Big Bang é mais complicado, para as outras áreas é mais fácil. Tá? Então, igual eu falei das duas teorias, se você tem... tanto que vocês estudam muito na filosofia da parte da Grécia, são muitas hipóteses, tá? A hipótese de não sei o quê. Ou quando vocês estão estudando biologia, a hipótese da vida que gerava a partir do nada. Eu esqueci o nome, tá, gente? Faz tempo que eu estudei isso. A vida a partir da vida. Tá? Aí você descobre que uma é uma lei, é uma constatação, a outra é só uma hipótese que não tinha sentido, não foi testada. Tá? Ficou claro, jovens, para a pergunta? Se alguém tiver mais alguma pergunta antes do exercício aqui. Nossa, tá bem ruim, jovem. Fala de novo, tá bem ruim o som. Ali na parte da massa. No caso, você pesaria a bolinha antes e depois ela tá na caixa, pra mudar a branca. Isso. Eu precisaria antes e depois, porque se ela tivesse mais pesada, é provável que alguma coisa aglutinou nela, tá? Então é o seguinte, gente, temos aqui 5 minutinhos. Pessoal, se alguém tá tentando falar, tá muito ruim o som, eu não tô conseguindo entender, tá? Qual coisa escreve no chat. Oi? Tá me ouvindo? Agora eu tô. Tá. O princípio
que ele é? Porque, tipo, você falou que a lei é o fenômeno com explicação. E é também com explicação? O princípio, às vezes, não tem prova matemática, tá? Por exemplo, você tem o princípio de Pascal, tá? Ou o princípio de Arquimedes. São explicações de um fenômeno físico, tem um porquê associado, tá? Esses dois aqui, ó, deixa eu colocar aqui, talvez fique mais claro. Os dois, eles têm o porquê associado, tá? Então eles conseguem explicar, pelo menos dentro da limitação, o porquê. A lei, ela tem normalmente uma vertente matemática, então ela tem uma abordagem matemática. O princípio, não necessariamente. Então o princípio é uma explicação, tá, de um fenômeno, tem um porquê que isso acontece, mas não necessariamente existe uma equação matemática por trás, uma matematização desse problema. Então a lei e o princípio se diferenciam nesse ponto, se a matemática está envolvida ou não. No teorema, normalmente a matemática está envolvida, mas não explica o porquê. Só fala que acontece assim, tá? Ficou mais claro? Obrigada. Tá. Então, pessoal, vou fazer o seguinte aqui. Para não ficar muito corrido, a gente tem 3 minutos, tá? Eu sei que a gente está trabalhando só com aula ao vivo. Só com a explicação já daria para fazer a questão amanhã, tá? Porque tá aqui dentro a informação da nossa questão amanhã. Mas assim que acabar essa aula, eu vou postar essa aula, colocar para vocês lá no positivo. No período da tarde, eu vou fazer uma outra postagem, tá? Somando a postagem dessa aqui, só com a resolução dos exercícios. Deixa eu baixar aqui, ó. São 1, 2, 3, são 4 exercícios. Então é um videozinho de 10 minutos. Quem quiser dar uma olhada, agradeço. Quem não quiser, acha que tá bom, tô tranquilo, tá bom? Mas eu não quero puxar demais agora aqui na aula, fazer as coisas correndo e fazer pela metade. Então, nesse final... Oi, pode perguntar. Teremos a aula gravada com você também? Então, eu vou ver com a Beth ainda, tá? Como que vai funcionar, porque a questão do horário, essa semana foi ajeitado só pra gente ter aula antes do simulado, né? Se a gente tiver aula gravada também, ótimo, a gente anda mais tranquilo com o conteúdo. Hoje, especificamente, eu vou fazer uma gravação dos exercícios, porque, né, foi a primeira aula, então faltou um tempinho ali, mas tranquilão. Assim que eu souber desse jeito, que é como as aulas vão rolar, eu aviso vocês na próxima aula, ou até mesmo a Beth avisa, tá bom? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode ficar à vontade, nós temos aí 2 minutinhos. Professor, essas questões, elas estão no livro de atividades ou não? Então, elas não estão, porque no livro de revisional de vocês não tem nenhuma de método científico, tá? Ah, sim. Então, quando eu postar o videozinho lá pra vocês, eu vou postar um PDF com as 4 questões. Mas assim, vocês vão achar fácil na internet essas questões que eu vou colocar nos exercícios aqui, tá? Não da prova. Do simulado. Porque eu peguei dos primeiros lugares ali que era só pra gente testar mesmo, tá? Como a gente não vai fazer uma prova, sobre método científico, é só um simuladinho. E então eu coloquei uma coisa mais superficial só pra gente fazer uns testes, aqui não deu tempo, tá? Uma última perguntinha que eu já esquecendo. Que eu esqueci de perguntar pra Beth também. Vocês fazem chamada no chat aqui? Como que funciona? Como a gente entrou pelo positivo on, já conta Ah, a nossa... tá. Presença, né? Uhum. Ah, então é verdade, Tô sonhando aqui. Então, deixa eu ver se eu não tô perdido. Acaba às 10 horas nossa aula, é 10h10? 10 horas, né? Sim. Ah, então beleza. Pessoal, então qualquer dúvida, vocês procurem. Esse vídeo eu vou postar pra vocês dessa aula e o outro no Positivo On. Mandem mensagem por lá, não sei nem se dá pra mandar mensagem. Se não der, o vídeo vai ser um link do YouTube, então vocês podem entrar lá no YouTube e perguntar no vídeo, e aí eu recebo notificação do mesmo jeito e a gente vai interagindo, tá? Até a próxima aula. Oi, pode falar. Sobre o Positivo On, para gente tirar dúvidas com você pela plataforma, você tem que mandar uma mensagem pra gente. Entendi. Entendeu? Entendi. Eu vou ver como que faz então, porque eu já uso o Positivo On em outro colégio, mas lá eu tô no grupo do WhatsApp dos alunos, então a gente já resolve por lá. Mas eu vou ver como que eu faço, eu vou conversar com a Beth certinho, aí eu crio lá alguma coisa, eu vou pensar em alguma coisa pra gente fazer aqui, tá bom?
Nos vemos na próxima semana, então. Espero que você tenha entendido pelo menos esse conteúdo hoje, o suficiente para armazenar na cabeça, porque a prova passa. O importante é a informação ficar guardada, tá? Qualquer dúvida, gente, só me procurar, ou por esse método aí que eu vou descobrir como, ou mandando resposta lá no vídeo mesmo. Fiquem à vontade. E é isso aí. Semana que vem nós teremos aula, só que eu acho que aí já vai ser na quinta-feira mesmo, que será, eu acho que o nosso dia fixo. Vamos ver como vai rolar o horário, tá bom? É isso, gente. Tchau, Obrigada. professor. Tchau, tchau, gente. Boa aula. Eu vi que o Zob no fundo ali, hein? Oi? Fala aí, professor. Eu vi o Zob ali no fundo. Ah, jovem, tá ali no fundo, é meu companheiro de aula. Lindão ele, mano. Foi o bobão que comprou na pré-venda lá, depois ficou vendendo 6 anos e eu me enganei, fui enganado. Jovens, é isso, eu vou lá porque eu tenho que atender outra turma agora, beleza? Até mais, boa aula, boa semana, bom ano, é dezembro que tá chegando também, então bom final de ano também pra vocês. Tá? Tchau, tchau.